Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora e praticante certificada de EFT há 10 anos. Nesse mês de abril eu faço 10 anos das autopráticas da EFT e desde então venho ajudando pessoas aqui no Brasil e pelo mundo a terem os seus traumas resolvidos e aí sobra energia livre para realização, resultados com facilidade e leveza. Fico muito contente de poder estar aqui, poder compartilhar nessa segunda-feira, hoje dia 13 de abril. Muito importante poder estar aqui hoje, durante esse período considerado como quarentena, um período de afastamento social, e poder compartilhar mais informações com vocês, descobertas que eu fiz com a autoaplicação da EFT e como eu também percebi quando durante todos esses 10 anos eu tenho ajudado principalmente mulheres que me procuram, né, para fazer a cura desses traumas na gestação, desses traumas da própria gestação. Quais são esses 4 traumas, na verdade grupos de traumas, né? E como tudo isso fez muito sentido para mim quando eu criei um método para curar especificamente isso. Quando a pessoa vem e diz assim, eu fiz uma live com a Nara, agora eu vou fazer EFT com a pessoa da esquina, a mais pertinho, porque eu não quero fazer pelo Skype, eu não quero fazer pelo WhatsApp, não quero fazer pelo Messenger, não quero fazer por nenhum aplicativo, não quero essas coisas à distância, quero fazer com uma pessoa perto. Tá? Ela tá perdendo o método específico que eu criei, tá? Que tira lá o trauma de dentro da barriga da mãe. Ok? Então, como eu comecei com isso? Porque eu percebia as questões de autossabotagem, coisas que não davam na minha vida. E eu já sabia de antemão que eu tinha sido uma filha rejeitada. Tá? Para minha mãe, quando ela ficou grávida de mim, era um momento que ela também usava anticonceptivos e mesmo assim ficou grávida de mim. Então, ela teve que parar de trabalhar onde ela trabalhava, que ela tinha um cargo de liderança. Porque lá eles usavam medicamentos que poderiam fazer mal ao feto. Então, as anfetaminas, ok? E na época, quando ela ficou grávida de mim, como ela já tinha assinado aquele acordo, ela teve que sair da empresa e na época não tinha os direitos trabalhistas da mulher que existem hoje. Então, ela, depois que me teve, passou a vida inteira botando a culpa em mim, eu também sentia uma certa culpa, então isso ressonava, né, e eram os nossos grandes conflitos e a minha busca existencial por amor, por reconhecimento, por carinho, por atenção, que ainda bem que como eu ao longo dos anos sempre busquei, e esse foi meu grande estímulo, né, curar essas feridas emocionais, mesmo saber quais elas eram, né? Para mim, as minhas feridas eram meus conflitos, aqueles conflitos sem fim, e como eu poderia entrar num outro patamar de relacionamento. Na época, a minha intenção era um melhor relacionamento com a minha mãe, sem eu saber que era um melhor relacionamento comigo e todos os meus equipamentos que eu vim ao mundo, que cada um veio ao mundo, né, para existir. Então, a questão da rejeição, eu me lembro ainda quando eu era bebezinho, né? E depois a gente vai fazer esse exercício, né? Que eu ficava ali apertadinha dentro do útero materno por volta de uns 6 meses de idade e eu sentia que eu não podia dar trabalho, né? Que era arriscado dar trabalho, mais do que eu já dava, mais do que eu já tinha criado. Então, eu fiquei tão encolhida que eu criei um problema no joelho esquerdo que nenhum equipamento conseguia detectar e eu só consegui caminhar aos 2 anos de idade, né? Porque eu fui numa benzedeira, a benzedeira tirou a amarração que eu mesmo botei. Então, assim, parece assim uma coisa do outro mundo, né? Mas a nossa própria energia pode nos amarrar, pode ser a nossa própria macumba, como falava o Gasparetto, né? E como isso refletiu para mim, eu vou falar dessas 4 feridas emocionais
e como isso refletiu para mim, como isso refletiu para os meus clientes, porque daí eu comecei a ter uma ferramenta para ajudar as pessoas até para lidarem com as questões do narcisismo, de ter relacionamentos narcisistas. Precisa fazer um estágio na questão uterina. Tá? É como se a pessoa tivesse a oportunidade de renascer, de ser amada, de ser aceita, de se dedicar um tempo a si. Tá? E essas 4 feridas, elas não vão embora sozinhas. Elas não nos abandonam, elas não nos deixam, elas não, porque na verdade elas estão ali e a gente de alguma maneira mantém essa interação, ou porque se acostumou a ter essa condição, tá? E na verdade a gente está aqui para primeiro curar o corpo físico, para poder ele ser o nosso veículo de realização aqui na Terra. Então, quando uma pessoa chega e diz assim, eu já me espiritualizei, mas meu corpo nem tanto, significa que está faltando ainda voltar a essa origem, a esse instrumento está sendo desperdiçado, tá? E muitas vezes as pessoas não têm doenças até os 70, 75 anos e aí desenvolvem um câncer, tá? O que essa doença está querendo dizer para a pessoa? Tá? Qual é a questão toda? Por que só veio tão depois? Antes houveram outros sinais e esses sinais estão nos relacionamentos. Tá? Nós temos várias formas de relacionamento e por isso que eu faço vários vídeos para o pessoal poder ver cada vez um aspecto diferente. Mas eu digo aqui, se não tivesse a condição da gente curar essas feridas lá no útero materno e como se fosse trabalhar a memória, não é uma viagem no tempo, é trabalho de memória celular, tá? A pessoa não tem condições de prosperar nas áreas que ela almeja, seja na área dos relacionamentos, dos negócios, porque isso interfere, é uma energia parada e a pessoa se acostuma com as energias paradas, ela se acostuma com o desconforto, ela se acostuma a ter essas questões que lhe impedem, tá? Porque ela não está usando um olhar que possa trazer transformação, que possa trazer primeiro percepção e depois possibilidade de transformação. Muitas pessoas vão para as teorias, então é por causa disso, é por causa daquilo, mas a teoria ela não traz ação. A teoria ela fica no entendimento, que é o único local que todas as pessoas traumatizadas ficam, na mente. Elas não estão na ação, elas não estão na autopercepção. Precisa de um método para detectar, um método para perceber. E aí, nessa hora que entra quem trabalha especificamente com isso. Eu encontrei uma norte-americana, por acaso, muitos anos depois que eu já tinha trabalhado isso, que faz também um trabalho intuitivo com as clientes dela, curando as feridas uterinas, curando as feridas emocionais uterinas, o tempo que ficou lá na barriga, o que aconteceu ao longo daqueles 9 meses, né? E tudo que vem junto, tudo que pode tá ali. Você pode se identificar com um ou mais das 4 feridas, porque eu trouxe só 4 hoje, tá? Mas pode ter muito mais, mas essas 4 aqui são muito importantes. E no final nós vamos ter uma prática de EFT, para que a gente possa ter resultados mais profundos, já ter os primeiros resultados, né? Porque uma prática de 5 minutos não vai resolver um problema de uma vida inteira, tá? Mas vai dar um vislumbre, uma possibilidade de se ver melhor, uma possibilidade de começar primeiro a se perceber, sair da mente, começar a sentir, porque é através do sentir é que a gente emite uma vibração, e essa vibração é que traz a ação sobre o mundo e transformação de resultados, porque o que a gente emite como vibração é o que retorna do universo. Eu gosto muito da história, né? Se eu não me engano é do filme O Segredo, e depois também tem no livro, que estava tendo uma seca muito grande nos Estados Unidos, e aí todo mundo reclamava da seca, e aquele índio do nada começou a fazer a dança da chuva.
E aí o amigo que tava com ele disse assim, tu tá fazendo a dança da chuva? Por que tá fazendo a dança da chuva? Porque tá tendo uma tremenda de uma seca. Que dança da chuva é essa? Não tem nem chuva, não tem nem previsão de chuva. O que faz que a tua dança da chuva dê resultado, realmente seja transmitida de geração em geração? E ele disse assim, eu quando tô fazendo a dança da chuva, eu tô sentindo o cheiro de terra molhada, eu estou relembrando os momentos das gotas caindo, a sensação da água caindo sobre o meu rosto, da poeira baixando, depois da chuva, os pássaros cantando, todo aquele fenômeno que envolve a chuva que eu já presenciei, eu tô ressentindo, eu tô sentindo isso nesse momento e agradecendo por já ter vivido momentos de chuva na minha vida. Então, assim, o sentir é a mola mestra de todas as realizações. Se a pessoa tá na mente, que é onde tá quando tá traumatizada, ela não tá emitindo nada diferente do que ela já emitiu antes. Ela pode ler milhares de livros, mas se ela continuar na mente dela, que é um lugar onde não tem dor, é óbvio, mas também não tem mudanças, não tem transformação, não tem resultados diferentes do que já teve, vai ser sempre isso aí, essa mesmice, essa paradeira, essa coisa sem graça. Então, assim, eu contei toda essa história, falei um pouco da minha história, falei um pouco dessa história do índio, um índio Cherokee, muito bonita a história. Tá? Então, o segredo do segredo é sentir, é a gente voltar, retornar a sentir, retornar a esse instrumento que é o corpo físico, que é o que nos conduz às realizações. Se eu ficar só imaginando, sem nenhuma emoção, não tá adiantando de nada a visualização. Eu lembro quando eu escrevi o meu primeiro e-book, que foi o livro das afirmações diárias, eu vendi centenas de exemplares em seguida, assim que eu botei na internet. E toda essa condição, eu aos 12 anos comecei a criar e a sentir, porque eu estava com dificuldade nos estudos, mas isso você pode levar para qualquer área. Então, anos depois que eu fui ler livros que falavam exatamente daquela ideia que eu tive, da importância de sentir. E os livros, muitos anos depois, mostraram como é que aquilo funcionava, qual era o mecanismo. Ainda demorei muitos anos para entender que era o sentir que regia todas as realizações. Então, quando a gente está no trauma, a gente foge para a mente e aí a gente não sente nada. Esse é o primeiro aspecto. Quando a gente está no trauma, a nossa missão é resolver o trauma. Esse trauma no corpo, essa marca, né? E essas feridas, né, emocionais já dentro do útero materno, a gente se acostuma com eles. Então, esse é o grande quê da história, né? Depois de ferido, eu posso me acostumar a conviver com essas feridas, né? E essas feridas, elas vêm assim, eu falo aqui de quatro tipos, tá? Você não precisa se encaixar nas quatro, você pode ter a sintonia com só uma, com parte de uma, com fração de uma, porque tem muitas facetas dentro de cada uma desses quatro tipos de feridas, né? Modalidades de feridas, na verdade. Então, a primeira que recebemos vem do próprio DNA herdado, que lá tem 4 gerações, tem da nossa mãe, dos nossos avós, dos bisavós e dos tataravós. 4 gerações. Então você herda aquilo ali. Tem muita coisa que veio para você poder realizar, mas tem muita coisa que não serve. Então você precisa descartar aquilo ali, tá? E
Onde podem estar esses registros? Em histórias de fome, de traição, de perdas. Está registrado também na maneira de se relacionar, como lida com dinheiro, as vitimações sofridas. Tudo isso precisa ir para uma técnica da carta, a técnica da carta desabafo. E lá limpar tudo isso. Claro que isso vem acompanhado de imagens, por exemplo, eu já contei várias vezes, né? A história da minha avó e como eu via ela sozinha batalhando pela vida, depois de ter passado por um processo com o pai e os irmãos muito triste, né? E ela tendo, na minha imagem, ela assinava aquele papel em branco. E eu tinha a imagem dela fazendo assinatura, novinha. Então, acho que foi com 15 anos que ela fez isso. E aí, eu acho que quando ela se deu conta do que tinha acontecido e da traição que ela tinha passado, ela se mandou para Porto Alegre, ela foi de muda, onde ela teve 2 casamentos, né? Um foi casamento e outro foi juntamento. Mas ela teve 2 relacionamentos em que ela teve 8 filhos, tá? Mas a questão toda, assim, criam-se as imagens a partir das histórias. Então vem o evento traumático e tu tem imagens. Aí é saber explorar essas imagens, né? Elas precisam sumir. Esse é um dos detalhes muito importantes na hora que a gente faz a sequência de FT. Muitas pessoas... isso mesmo, Ana Rita. 4 gerações é o que tem de influência no DNA já detectado. Okay? Imagina a história da tua tataravó. A tua tataravó, pessoa que você nunca conheceu, tá lá no seu DNA. E isso tudo faz com que, mesmo você não tendo as memórias, você tem isso para ser liberado, decodificado, desarmado do seu DNA. Certo? Então, assim, quando a pessoa vem ao mundo, ela é o resultado dos seus antepassados. A mistura dos genes dos antepassados. Então, a importância de trabalhar esse DNA, né? A carta de desabafo é para as histórias que você se lembra, que você tem imagens, e depois tem uma técnica bem específica para fazer, que é quando você não tem as imagens. Realmente, Ana Rita, é um mundo invisível. Às vezes, quando eu penso no meu DNA, assim, quando eu tô fazendo EFT, para desarmar, né, os códigos que não tem serventia nenhuma, mas que só serve para adoecer, deixar a pessoa trancada, e a pessoa vai arrastando aquele trauma geração após geração, tá? É que você percebe, assim, como é linda aquela hélice, né? E como isso vai se desmanchando com as sequências de RT. É uma boa visualização imaginar o próprio código de DNA no ar, assim, e ele, né, se iluminando e se apagando em zonas que não tem necessidade. É uma coisa muito interessante, assim, um exercício bem bacana para ser feito, e é um padrão de referência bem legal, né? Uma ferramenta de referência bem bacana, tá? Que eu já uso faz algum tempo. Depois, a química das emoções e as próprias emoções durante a gestação sentidos pela mãe. Então aí entra os medos que a mãe teve durante a gestação, ansiedades, angústias, eventos injustos, os momentos de estresse, todas as coisas assim vividas da mãe com o mundo e da mãe com o bebê. Tá? E essas é que aí a gente chama de rejeições, né? As relações de amor e rejeição da mãe. Claro que o que gera as feridas são as rejeições, né? Então, 2 tipos de rejeições pode acontecer normalmente. É aquela que a mãe não quer o bebê de nenhuma maneira,
e aquela em que a mãe quer o bebê com o sexo masculino, né? Que é a expectativa da mãe quebrada. Então tem aquela torcida, precisa ser um menino ou precisa ser uma menina. E tem tudo isso por trás, porque daí a pessoa vem ao mundo, que nem no meu caso, assim, vem, e aí por ser grato àquele que te botou no mundo, você se rejeita. Diz que você é um erro. E se você realmente é um erro, não tem merecimento, não tem direito a prosperar em nenhuma área. Então eu lembro que uma vez, e isso também entra na área da financeira, na área dos negócios, na área das finanças. Eu lembro que eu fiz toda uma programação para comprar esse apartamento, que já contei para vocês em várias lives. Eu já tinha ido 3 vezes no cartório. E cada vez era uma história diferente. Faltava sempre um documento, faltava sempre alguma coisa. Nunca estava pronto na hora que era marcado. Aí eu pensei assim, não, vou pedir para minha amiga que é pé quentíssimo para ir lá me ajudar, né? Aí ela chegou lá, também não estava pronto na hora. E aí, quando ela me mandou uma mensagem dizendo assim, nada, não consegui pegar, porque eles não tinham como me liberar naquela hora que eles disseram que iam ter pronto. Eu pensei assim, puxa vida, né? Eu vou voltar de viagem, eu vou resolver isso. E aí eu fui caminhando, era 30 minutos de distância da minha casa até o local do cartório de imóveis. Uma rua assim, bem plana, bem tranquila para caminhar, mas eu sabia que era 30 minutos. Eu disse, eu tenho que descobrir qual é a questão que as coisas ficam se sabotando, tão difícil, porque a casa mental é a casa física. E aí eu não consigo passar o documento pro meu nome, eu tenho dinheiro para passar pro meu nome, eu não consigo passar pro meu nome, eu não consigo botar escritura no meu nome, eu não consigo finalizar isso. Vocês não têm ideia do número de coisas que aconteceram. Por exemplo, eu fui pegar a assinatura da Caixa e da Caixa Econômica Federal para fazer a transferência, e aí a gerente, que tinha sido minha aluna, foi lá, assinou e não botou carimbo. Eu também não vi. Aí eu levei, cheguei lá no cartório e me disseram, não, mas faltou o carimbo da gerente. Aí, aquele dia, morreu. Fui no dia seguinte, cheguei lá, ela tava saindo. Ela disse assim, não, Nária, eu vou botar aqui. Não, o primeiro item não foi isso. O primeiro item era que tinham colocado uma numeração errada, uma numeração anterior, porque já tinha sido financiado antes, e botaram a numeração errada com a assinatura e carimbo, e aí não aceitaram aquilo porque não era a numeração certa. Aí eu voltei lá, ela botou a numeração certa, assinou, e eu não vi que ela não tinha posto carimbo. Levei. Outro dia perdido. Voltei lá no banco. No banco, ela estava saindo. Aí eu disse assim, e agora o que eu faço? E era um momento de greve da Caixa Econômica Federal. E ela disse assim, Nara, passa lá na agência e pede só para botar meu carimbo, porque o resto tá tudo feito. Isso já era o 4º dia que eu tava indo. Aí eu levei aquele documento, chegou lá, deu tantos dias para ficar pronto. Aí depois daqueles dias não ficou pronto. Aí depois foi mais um tempo, teve um outro documento solicitado, teve um outro item. Foram tantas coisas que eu disse assim, não, mas esse ou vai ou racha. Aí eu entrei na fúria, né? Na fúria da prática da FT. E eu comecei a bater nos pontos como me incomodava aquela situação. E aí veio a frase assim na minha cabeça, que por eu ter tirado a minha mãe do rumo dela profissional, eu não merecia prosperar em nada, eu não merecia ser feliz em nada, eu não merecia me dar bem em nada. Não merecia. E aí eu fui batendo aquilo nos pontos. E aí eu enxerguei aquele feto. Minha nossa, esse desdobramento foi grande, né? Porque foi assim, toda a questão veio à tona, uma série de outras coisas, como por exemplo, aquela que eu contei no início, por causa do meu joelho, que eu não caminhava. Veio todas aquelas coisas e principalmente veio a frase, eu não tenho esse merecimento.
Eu vim ao mundo, eu atrapalhei as pessoas, eu não tenho merecimento de prosperar, das coisas andarem na minha vida, de eu ser feliz, das coisas se realizarem. E aí, quando eu cheguei no cartório, a moça me trouxe a escritura, disse assim, tua escritura tá pronta. E ela olhou para mim, tu te casou nesse meio tempo, depois de adquirir o imóvel? Eu falei, sim. Ela disse, então agora só falta isso. E aí, no dia seguinte, eu resolvi tudo. E saí com a escritura na mão. Então, quando você tem essa questão lá, né, da rejeição, você vai criar um mecanismo de autossabotagem que vai aparecer em tudo na sua vida. Você vai estar até sabendo que se autossabota, mas você não vai estar esperando isso. Porque tem um mecanismo de autoamarração que você está permitindo que se continue e se perpetue em você. Então, assim, as emoções da mãe. Tem o caso de uma cliente que ela veio ao mundo muito próximo do outro bebê. Então ela sentia assim, Nara, quando tu fala em útero materno, eu sinto um peso na minha cabeça. Porque eu me lembro que minha mãe, depois que eu era maiorzinha, contou que ela ficou grávida em seguida. Ela ficou grávida em seguida de mim, que teve o outro humano. Então meu irmão recebia cuidado e carinho, mas quem era amassada na barriga era eu. Então ela tinha aquela imagem de amassamento, de aperto, de pressão, de fragilidade perante a vida, a sensação que algo poderia acontecer de ruim. Tem um outro caso de uma cliente que ela era gêmea, irmã gêmea, e o irmão foi abortado. E ela ainda ficou dentro da barriga. Durante mais de 60 anos, ela carregou a culpa e quando nós fizemos a EFT para isso, ela chorou copiosamente. Porque ela sentia que tinha tirado o espaço do próprio irmão, que ela tinha sido uma assassina. Quando eu usei a palavra assassina, ela entrou em prantos, ela chorou copiosamente. Tá? E tudo isso fazia com que ela teve um relacionamento horrível, 20 anos, o homem era machista para danar, demorou 20 anos para se separar. Depois que ela se separou, ela demorou muitos anos para poder se encontrar numa profissão, tudo para ela foi arrastado, as filhas ficavam do lado do marido, mesmo o marido sendo uma pessoa assim, manipuladora e uma pessoa que botava mulheres para baixo. As filhas ficaram do lado do pai, né? Então ela teve ela teve uma vida praticamente de escrava, porque ela vivia para aquelas filhas, ela cuidava daquelas filhas. E até, inclusive, quando ela chegou e contou a história de um aborto, aquilo tudo veio à tona para ela, né? Porque o marido, quando ela ficou grávida da terceira criança, o marido disse que não queria e que ela tinha que tirar, e ela, por obediência ao marido, tirou a criança. Que ela não podia ficar sem aquele amor. Né? Então, assim, isso tudo um processo de autossabotagem que gerou mais culpa, que gerou mais culpa, que gerou mais culpa, que gerou raiva de si, que gerou autossabotagem. Um ciclo infindável de péssima relação consigo mesmo e péssima relação com o passado, porque o passado, bem ou mal, serviu para nos trazer até esse momento presente. Então eu falei das questões do DNA, emoções e a química das emoções, vivências físicas no útero, atos de violência, ou a criança ficar enroscada no cordão umbilical. Falei da história do sobrepeso já, né? Então eu já estava até falando um pouco do terceiro item aqui, das 4 feridas. Então eu falei do DNA que recebemos, falei das emoções e a química das emoções que a gente se acostuma e que gera depois autossabotagem, dependendo da emoção. Tá? E vivências físicas no útero.
É o terceiro dos 4 itens que eu vou falar para vocês, estou no terceiro item, tá? E muitos casos, assim, a mulher fica grávida e aí a família rejeita a mulher porque ficou grávida antes do casamento, os irmãos rejeitam, os pais rejeitam, tem as brigas homéricas, alguns casos tem até espancamentos, né? E essa sensação que eu falei para vocês do sobrepeso, a sensação de ser oprimida, qualquer coisa vai lhe tirar a vida, né? E tudo isso a pessoa, em vez de estar usando a própria energia para estar realizando, ela está usando a energia para se defender de algo, tá? Algo que nem existe mais, mas ficou no piloto automático, o sistema nervoso fica no piloto automático. E o último item que eu vou falar, o quarto, não menos importante, né? O quarto item, as vivências químicas durante a gestação. Eu lembro, tinha uma vizinha que ela fumou na gestação dos 4 filhos. E tinha a Bebete. A Bebete era uma das meninas que eu me dava, que tinha mais ou menos regulava de idade comigo. E o nome dela era Elizabeth, mas a mãe chamava de Bebete. E eu lembro dela barriguda do 4º filho e fumando. E na minha cabeça vinha assim, o cigarro faz tão mal. Eu tinha 9 anos na época. E eu já tinha aquela noção assim, puxa, o cigarro faz tão mal e essa mulher tá fumando durante a gravidez. Então essa química que vai no corpo, tá? E também entra a questão do álcool, das drogas. Muitas vezes a criança nasce e por o pai ou a mãe, principalmente a mãe, durante os 9 meses, ter usado algum tipo de narcótico, a criança depois tem que fazer um detox. E a coisa mais triste, a criança chora, é um horror aquilo, porque a criança está sentindo falta da nutrição química do narcótico. Tá? E é um choro assim muito horrível, tá? A criança que vive sob efeito dessa química é uma criança muito infeliz, tá? E realmente precisa trabalhar esses traumas, tá? Mães que fumam, que usaram abortivos, que tentaram tirar a vida da criança, que o corpo tentou espontaneamente abortar. Okay? E lembre-se que aqui a gente não está tentando procurar nenhum culpado, a gente está trabalhando assim como o corpo ficou maculado, ficou marcado por essas questões vividas lá no útero materno. Bom, e aí essa busca incessante, né? Quando a criança principalmente passa pelo princípio do aborto, a criança não foi abortada, mas ela tem aquela instabilidade hormonal que gera todo o processo abortivo tóxico, né? Do uso dos produtos narcotizantes, uso de abortivos. A pessoa nem sabe, às vezes ela nem sabe que tá grávida, ela tá tomando aquele chá que para gestante não pode ser. E aí tá fazendo um efeito químico no corpo da criança tremendo. E até a questão assim de como a pessoa depois vai ter fora a rejeição e a inapropriação, ela vai ter aquela busca incessante de afeto. Para se sentir segura, ela vai buscar amor fora dela. Tá? Para se sentir amparada, ela vai estar sempre naquele estado de alerta. Já tive vários clientes assim, a sensação de, Nara, eu tô num estado de alerta, parece que estou sempre de alerta. Eu não sei de onde vem isso. Vou lá, faço o trabalho de útero materno e pum! A pessoa entra no estado de paz, porque foi na origem da questão. O sinal que ela está recebendo sozinha ela não consegue detectar. E claro, o uso da EFT para esses casos específicos é excelente, porque um dos motivos que a gente tem relações narcisistas, eu cheguei a essa conclusão, eu analisando os casos anteriores, porque eu tanto faço anotações como eu gravo os áudios,
Então, nas anotações, assim, depois de tantas, eu percebo assim, tinha uma mãe narcisista. O que aconteceu com a pessoa? Ela teve um problema lá antes de nascer, lá na gestação. Ou ela foi quase abortada espontaneamente, ou foi quase abortada quimicamente, ou passou por alguma dificuldade, né? O corpo teve alto, a mãe carregou muito peso e aí a criança ficou com um cordão umbilical enroscado, que é o caso do meu irmão, e aí cria toda uma situação assim difícil de manejar. Depois a pessoa se sente tremendo insegura. Ela pode até botar uma fachada de pessoa segura, de pessoa que consegue fazer as coisas, que tem coragem, porque a coragem ela é indiferente do medo, né? É uma ferramenta como o medo, né? Tu pode usar a coragem e ser um tremendo medroso, tá? Desde que esse medo não te impeça de tu ir avante. O medo tem a sua função, é um sistema de precaução, é para evitar que a gente passe por problemas desnecessários. Então, quando a pessoa ela tá nessa condição, tá, de alguma coisa aconteceu, ela chega à conclusão que alguma coisa aconteceu de errado na gestação dela, tá? Por que a vida me rejeitou? Por que eu não pude vir ao mundo como qualquer outra criança? Tá? E aí a pessoa fica ela e o resto do mundo fica uma coisa separada, né? E isso faz com que ela tenha dificuldades e nessas dificuldades ela vai ter a autossabotagem e vai ter a perda de energia para outros, para receber essa atenção, para mostrar que a rejeição que ela sofreu não foi uma coisa não só saudável, mas não foi o adequado a acontecer. E aí a pessoa fica vivendo, né, processos difíceis ao longo da vida, se doando muito mais do que precisa para receber esse amor, para receber esse reconhecimento, que ela não se valida, ela não faz a vida ser o que transcorre, o que supera, o que transforma, o que realiza. Tá? Então, assim, ficaram aí os 4. Puxa, nosso tempo já terminou e ainda quero fazer uma sequência de FT com vocês. Fique mais um minuto aí comigo. Tá? Eu tenho uma sequência de FT bem bacana que vocês vão poder visualizar como é que tá o seu feto. Tá? Então, eu vou dar uma rica noite pro pessoal aqui. Puxa, bastante gente, coisa boa. Iriana, rica noite. Adriana, a Albertina, Laís, coisa boa, Olivia, Ana Rita, Neucinda, Luciana, Alexia, Sandra, Santos, Luciana, Cleusa, Fátima, Cida, Cristina, Platão, Gabriel, Gil, Ashish, sejam todos bem-vindos a essa live. Fico muito contente com a presença de vocês. Agora eu quero que vocês respirem fundo e mais 5 minutos vocês já podem dar tchau. Lembre-se que os replays ficam lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. E curtam, compartilhem, comentem, deixem sugestões para novas lives, para poder ajudar mais com todo o meu autolaboratório e ajuda a tantas pessoas ao longo desses 10 anos. Respira fundo. Solta. Agora eu quero que vocês fechem os olhos e visualizem quando vocês estavam no útero materno. Se vocês pudessem visualizar, como seria isso? Vocês no útero materno. É um lugar apertado? É um lugar escuro? É um lugar que vocês sentem sufocamento? Ou vocês sentem luz, sentem energia, sentem harmonia? Agora eu quero fazer 2 perguntas. É seguro estar dentro desta barriga? Pergunta 2. É merecido estar dentro desta barriga? Respira fundo e solta. Topo da cabeça.
Repitam depois de mim. Eu olho esse bebê no útero que foi oprimido, confuso, sem entendimento. A química das emoções de todo tipo. No escuro, sufocado, com medo, ansioso, rejeitado, desconfortável, preocupado, desprotegido, oprimido. Mesmo com todas essas condições emocionais, eu aceito esse bebê que vem à luz, que eu escolho nutrir com amor, que eu dou amor, que eu envio paz, que eu acolho com amor e carinho. Que eu, nesse momento, irradio energia verde esmeralda. Que eu curo suas feridas com a energia verde. Essa energia verde da cura. Que eu agora abraço e com um amor incondicional a envolvo. Que eu aceito em mim, no meu caminho, sem restrições. Com compaixão. Esse amor que posso dar a essa parte de mim ainda ferida. Esse cuidado que agora dedico. Dedico esse amor por escolha. Dedico essa cura pelo meu bem maior. Meu bem maior. A validação do meu caminho. E o meu bem é o bem de todos. Eu aceito isso na minha vida. Respira fundo e solta. Então, depois dessa transmissão ao vivo, eu convido a todos para virem para o meu canal do YouTube. Lá eu tenho muito material. youtube.com/naramuller com 2 L's. Também estou no Instagram, naraeft. Me adiciona lá se ainda não me adicionou. Agradeço a presença de todos, a acolhida com esse tema tão importante, tão essencial e decisivo na vida das pessoas. E lembre-se, nós não estamos querendo encontrar culpados pelas questões, mas sim resolver a nossa primeira missão de vida, que é a cura do nosso corpo físico, todas as máculas do nosso passado, para que nós possamos ter uma vida com maior intensidade, leveza e realização. Rica noite a todos, até a próxima transmissão ao vivo. Tchau!